Bem-vindos a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje a gente vai trazer um casal muito especial que tem muita bagagem. Doutora Nicole, doutor Daniel, prazer mais uma vez aí vocês estarem nesse podcast para a gente poder transmitir muita e muita informação educacional para todo mundo, né? O prazer é nosso, Rodolfo. Tenho certeza disso. É sempre uma honra estar aqui na Ideia é Uma Só. Coisa linda, coisa maravilhosa. A gente já sempre começa, né, com a questão de empreendedorismo. Como é que é trabalhar vocês como casal? Trabalham muito tempo, né? Muito tempo junto, né? Como É é um que é trabalhar? Como é que vocês conseguem separar ou não separa? Como é que funciona isso? Ou tem como conseguir realmente separar? Você fala que é pessoa física, pessoa jurídica, pessoa profissional. Como é que a gente separa? Será que separa mesmo? Separa não. Eu acho que não separa, não. Separa não. Tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente consegue, depois de tanto tempo junto, a gente consegue pensar igual, né? Muitas vezes já adivinhar, assim, o que é que o outro, como é que vai fazer, como é que vai entender aquela determinada situação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o lado bom de você dividir muitas vezes opiniões diferentes e que isso ajuda a crescer em determinado assunto, né? Um estimular o outro, porque a gente está no mesmo caminho, né? Nós fizemos uma parceria de vida, não só no casamento, né? Somos parceiros de vida, de profissão, de tudo. A gente se conheceu no estágio, né, Daniel? Foi. Se conheceu no estágio, eu fui para uma entrevista, ele já era estagiário lá, e a advogada que era a chefe disse assim: você é solteira, casada ou tico-tico no fubá? Aí eu disse: não, eu sou solteira. Aí ela disse: ó, Daniel, dá pra tu. Aí ele pegou na palavra. Foi assim, doutor? Não era bem assim, quer dizer, foi exatamente desse jeito, mas assim, não era a perspectiva dela, né? Era naturalmente descontrair. E naturalmente eu acho que tudo isso o que talvez tenha um aspecto educacional forte, é que embora essas relações de estarmos juntos, estarmos próximos, trabalharmos juntos, que não é fácil, mas assim, um valor eu acho que é importantíssimo, que é o respeito, né? Nas divergências, nos entendimentos diferentes, no momento que precisa dizer, olha, não é bem assim, eu não entendo dessa forma não. Veja só, o veja só é importante, que é para poder a gente sentar, vamos ver. Aí você, eu não concordo que seja desse jeito não. Aí por que que você não concorda? Por que que você... Então, nisso a gente vai colocando de parte a parte os pontos de vista, né? Porque já dizia um teólogo conhecido que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, na medida que você tem diversos pontos, naturalmente você tem visões distintas, e aí vem a importância de a gente poder sentar, discutir, divergir e chegar no consenso. Show de bola. A gente cresce junto, né, Rodolfo? O bom líder é aquele que consegue tirar do outro o melhor possível, Perfeito. né? Então, assim, você tem os colaboradores da sua empresa, então você sabe que a empresa ela necessita de qualidades e de valores diferentes, né? Tem um que ele vai ter um talento muito grande para uma coisa e não tem para outra, e os colaboradores vão se completando. E você, no seu papel de líder, você sabe enxergar aquela importância de cada um e somando e fazer o conjunto e dar certo. Show de bola. E o respeito, inclusive, é dos nossos valores inegociáveis. A gente tem aqui nossos valores, que a gente chama de gracioso, que é gratidão, respeito ao desenvolvimento. A gente tem uns valores aqui que realmente são princípios inegociáveis de verdade. A gente vem aprendendo cada vez mais isso, porque empreender é justamente isso. A gente poder se agarrar no nosso princípio, né, e não largar. Você falou sobre a questão de ponto de vista, e o direito também tem vários pontos de vista, né? Sim. É algo meio complexo para mim, porque eu sou um cara muito prático, muita razão e tal, 2 mais 2 igual a 4. Matemática, né, e tal, mas vocês aí, vê esses pontos de vista diferentes, né, porque vocês atuam na área condominial, né? Isso. E aí são pessoas, e aí são vários pontos de vista. Como é que é atuar nessa área condominial? E é dinâmico, né? Porque o direito, ele é dinâmico. O entendimento que a gente tem hoje, daqui a 5 anos, pode ser diferente. Quer dizer, é diferente. Termina, a legislação vai mudando, vai se adaptando, né? Tem vários exemplos, né? A gente está agora com um projeto de alteração do Código Civil, né? O nosso Código Civil vigente, ele é de 2002. De 2002 para 2025, ele já passou por várias alterações, a gente já viu diversas coisas mudarem, e ele é dinâmico. Agora a gente está com um projeto de tramitação, né, que eu já estava lendo, para ver o que é que vem de novidade na nossa área de condomínio, e eu já vi que tem coisas, por exemplo, que a gente mudou em 2002, né, por um exemplo bem concreto.
o quórum para alteração de regimento interno, que deixou de ser necessário, né, os 2/3 como era da convenção, e agora, né, nesse projeto de alteração, eles querem tratar que seja observado o quórum que tiver definido na convenção. Vai retirar a liberdade que a gente tinha de uma forma mais fácil, alterar o regimento. Sim. Então, assim, vai ter gente que vai achar que foi um retrocesso, porque a gente evoluiu na norma, tirando, né, para o regimento interno, e agora a gente vai dificultar novamente, que se a convenção disser que tem que ser 2/3, você já vai lá para os 2/3. Outro aspecto também que a gente teve a oportunidade de discutir é a questão da multa, não é? Naturalmente, quando não há o pagamento da taxa condominial dentro da competência, o que você vai se deparar é uma multa, é natural. E aí essa multa, na verdade, ela está voltando para 10%, né? O que antigamente era tão somente 2%. E gerava um problema para condomínio imenso, porque condomínio, junto com a multa, junto com os juros, melhor dizendo, era das obrigações as quais repercutia menor ônus pelo fato de você descumprir. Então, assim, se eu devo um cartão de crédito, eu vou pagar o cartão de crédito, eu vou pagar os outros compromissos, e deixava, por fim, o compromisso com o condomínio. Porque era só 2% de multa. Ainda é, né? Que a norma vigente é 2%. 2%. Então, na medida que houver a alteração, traz uma questão de equilíbrio para a cláusula penal. É aquela que imputam a responsabilidade pelo fato de não pagar a taxa de condominial em dia. Então, bom, enfim, eu acho que na verdade existe, como o Nicole colocou, algumas situações serão interpretadas como avanço, outros tantos serão interpretados como, na verdade, como retrocesso. Aí são pontos de vista, né? Porque aí não é matemática, na verdade, direito. E direito é isso. E o exercício do direito é isso, a gente tenta convencer o outro de que ele tá errado e que a gente tem que estar certo. Meu amigo, e tratar diretamente com pessoas, né, doutora? E condomínio é um pedaço do Código Civil, né? Porque eu não sou advogado, não entendo, mas sei que um pouquinho é um pedaço do Código Civil, e a gente tem que cada vez mais entrelaçar, né, esse Código Civil, a convenção, o regimento interno, para as pessoas aprenderem esse funcionamento, para entender o porquê esse direito tem que ser prevalecido, né? Hoje, na realidade, a legislação que ela é aplicada ao condomínio, né, a exigência da administração do condomínio, ela é muito mais ampla hoje. Antigamente nós tínhamos a lei dos condomínios, que é uma lei de 64, muito antiga, que ainda está vigente. Existe também projeto de lei já para alterar agora um artigo, né, dessa lei de 64. O Código Civil, ele é de 2002, né, como eu falei, já teve diversas alterações, mas hoje em dia a gente tem outras situações. A gente tem a legislação trabalhista, né, que o condomínio é uma coisa que é uma questão muito séria nos condomínios. Hoje em dia, você não pode mais tratar, né, os funcionários do condomínio como se fosse um funcionário de casa, algo informal, não. Perfeito. A exigência é grande. As convenções coletivas, anualmente, ela tem vindo com mais obrigações para os condomínios, uma exigência maior. Então, tem que se observar a legislação trabalhista. A gente tem a questão da Lei de Proteção de Dados, né? Inclusive, agora, essa semana, já iniciou uma outra polêmica, que é a questão da captação dos dados, do consentimento do condômino, né? Todos os prédios hoje estão usando, né? Você sabe, lá no meu prédio virou um Big Brother, tem câmera e porta travada em todo canto, reconhecimento facial. Perfeito. Então, você pode até entrar e depois ficar preso dentro do prédio, não consegue sair, mas, assim, aí está se discutindo, e o condômino, ele é obrigado a permitir, a dar o consentimento para que seja captada aquelas imagens dele. E quem é o responsável por cuidar daquilo ali, né? Se vão pegar a minha imagem, meus dados, e vão fazer um empréstimo no banco, se tiver o vazamento da informação. Então, ou seja, hoje, a exigência do administrador e do síndico, ele vai muito além apenas do que a convenção e o regimento. Ou seja, não é apenas aquele universozinho lá restrito do próprio condomínio, não. Show. E eu costumo dizer, doutor, aqui, que é meu entendimento, que condomínio é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Isso. Né? E aí justamente a gente olha para trás, eu estou num segmento da área condominial um pouco mais de 10 anos, vocês têm mais de 30 anos aí nesse negócio, mas eu vejo que ainda é um bebê,
né? Porque as pessoas antigamente tratavam o condomínio, como você falou aí, só um lazinho aqui, às vezes era um senhorzinho de idade que tomava conta, e hoje realmente é muita legislação tributária, trabalhista, ambiental, né? Isso. Questão de prefeitura, questão aí de próprio governo aí, se você não pagar corretamente aí os benefícios dos funcionários, vem a questão aí do governo federal, enfim, realmente, pessoal, tenham muito cuidado quando for contratar administradora, advogado e engenheiro, porque eu vejo que é o tripé, né, na área condominial. Sim. Hoje o síndico profissional também, né? Sim. O síndico profissional É uma realidade hoje constante, que vai lidar com essa relação condominial, conforme você falou, e aí a gente procura, assim, muitas vezes, o que é que a relação condominial não faz interface com as áreas do direito. Porque, por exemplo, se você for em direito do consumidor, o condomínio é consumidor. Se você for numa relação trabalhista, o consumidor é contratante da trabalhista, de empregador, de empregados. Se você for para o contexto de responsabilidade civil, de responsabilidade penal, se você for para, enfim... Responsabilidade ambiental. Ambiental, que inclusive enseja muita responsabilidade criminal, né? A situação do condomínio como estrutura, a gente já teve, infelizmente, a oportunidade de ver situações de estrutura ruim e ser buscado a questão das responsabilidades criminais. Quem foi que fez? Em que circunstância foi que foi feito aquele empreendimento? E como você falou, né, o síndico e o administrador, ele tem que ter uma equipe técnica que ele possa contar com as informações, ele não pode fazer de improviso. Né? E uma coisa que a gente tem visto que é uma realidade que nem sempre os condomínios prestam atenção é a necessidade de ter um plano de manutenção, né, com um responsável técnico, que é o engenheiro, que vai tirar uma ART, que ele vai fazer o planejamento, ele vai ver aquele empreendimento, o manual daquele empreendimento, quais são as recomendações da construtora, né? Isso vai servir de base para que ele tenha respaldo no caso de um sinistro, para que a seguradora não negue cobertura para eventual sinistro, porque não estava sendo observado o plano de manutenção, né? Então, cada vez mais a presença, né, de uma consultoria de um engenheiro é importante mesmo nos condomínios pequenos, né? Falando em empreendedorismo, nós aprendemos lá atrás, há 30 anos atrás, nós tivemos a oportunidade, eu lembrei agora disso, de aprender com uma pessoa que era muito visionário. Eu digo que ele abriu aqui em Pernambuco as portas para as administradoras que existem hoje. E nós tivemos a honra de aprender com ele, ele já partiu, né? Mas ele dizia o seguinte, que condomínio não dava para se administrar sem dinheiro, nem do improviso. Se ele fosse para uma assembleia de condomínio e o pessoal começasse a fazer conta de centavo, ele fechava a pastinha dele, levantava e ia embora. Perfeito. Né? Daniel já fez a assembleia com ele, que ele levantou, encerrou a assembleia e foi embora, porque não dá para você fazer no improviso. Então, você vê, há anos atrás ele já nos ensinava isso. Perfeito. E a gente vê isso como, vou lhe dar um exemplo. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, uma sexta-feira de noite, eu recebi uma ligação de um síndico. E aí ele me ligou e disse, olha, a senhora está sabendo que o judiciário deu uma ordem proibindo que os condomínios tivessem carregador de carro elétrico. Vixe, mais um problema, né, pro condomínio. Um problema. E aí já estava uma polêmica no grupo do WhatsApp do prédio, todo mundo já querendo que o síndico descesse aquele horário, 10 horas da noite, para desligar os carregadores de carro elétrico do prédio. E se a senhora está sabendo o que foi que aconteceu, que história é essa? E aí já criou aquela polêmica, eu disse, olha, calma, que eu não estou sabendo, mas a gente vai procurar saber. Mas eu já lhe digo de antemão, se foi o judiciário de Pernambuco, é provável que é uma liminar específica para um determinado prédio. A gente tem que analisar o que foi que aconteceu, qual é o caso. Não é uma coisa geral, não é uma decisão de repercussão geral do STF. Né? Então, calma que a gente vai ver o que foi que aconteceu. E isso, de fato, quando foi no outro dia, estava na mídia, todo mundo falando sobre isso, e o síndico tudo aperreado, tudo querendo saber, cobrando da administradora, cobrando dos advogados, do que é que estava acontecendo. Né? Se aquela decisão ali atingia todo mundo. E aí eu fui atrás para descobrir o que é que era, né, Daniel? Isso. Você sabe, Rodolfo. E aí, tá ou não tá proibido? Pois é. Antes disso, eu queria só fazer uma pré-eleção. É que você sabe que a velocidade que é dada às matérias condominiais hoje, a partir dos grupos de WhatsApp, a partir das mídias sociais. Muito rápido, né? Então, o que acontece? Basta uma decisão ser tomada, basta um projeto de lei vingar, basta algo que
que vem à tona uma responsabilidade, uma situação, uma peculiaridade, que imediatamente os síndicos estão, isso já não há mais hora, não há mais dia, né? Naturalmente instando, procurando saber o que é que está acontecendo para buscar buscar não ser responsabilizado pelas situações. Então, ou seja, buscar uma proteção. No nosso caso, a proteção jurídica. E aí eu fui atrás para ver o que estava acontecendo, né? Criou aquela polêmica todinha, e aí achei o processo qual foi, e a gente foi ver o que é que foi o caso, né? Estudo de case, né? Vamos lá. Vamos ao estudo de caso. É mais uma novidade em condomínio que acontece todos os dias e as pessoas acham que condomínio Todos é os muito dias. fácil. Muito É fácil. difícil. É difícil. É difícil. Então vamos lá, o que é que aconteceu? Um condômino resolveu comprar um carro elétrico, híbrido. Daí ele passou um WhatsApp para a síndica e disse: ó, tô comprando um carro elétrico. Eu posso instalar o carregador aqui no prédio? Vou trazer o engenheiro, ele vai ajeitar tudo e vou fazer tudo certinho, a senhora não se preocupe. Posso? Pode. Ela respondeu pelo WhatsApp. E aí, o que aconteceu? Ele foi, comprou o carro, comprou o carregador, chamou a equipe dele, a empresa veio, instalou, tudo bonitinho, tudo certinho, direitinho. Ele achou que estava tudo ok e ela também. Só que o que aconteceu? Começou a ter problemas, né? Que pode ser que tenha a ver com o carregador de carro e pode ser que não, que tenha sido uma triste coincidência. Sim. A gente aqui não é técnico, não vai Claro. entrar nessa área e nem conhecemos profundamente, porque até mesmo não teve nem perícia ainda no processo. Mas aí, o que é que ocorre? Começou a ter queda de energia e caía a energia do prédio todo. E aí começou a discussão no grupo do WhatsApp, que o tal do grupo do WhatsApp de condomínio é uma tragédia para o síndico, né? Começou a discussão no grupo do WhatsApp e os moradores mandando aqueles vídeos, aqueles comentários, porque o CREA de Sergipe proibiu o carregador de carro elétrico em condomínio, não pode mais, e aí começou, e daqui a pouco criou-se um pânico dentro do condomínio, aliado a essa situação das quedas de energia, e fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que a carga do empreendimento não estava dimensionada para a necessidade que está atual, né? Não quer dizer que fosse somente Sim. por conta do carregador de carro elétrico. Como a evolução ao longo dos tempos, né? Às vezes você vai aumentando a quantidade de equipamentos, você tem aqui um estudo, você bota a luz, você Sim. bota o ar-condicionado, você bota vários equipamentos, você vai aumentando a Tudo carga hoje é muito eletrônico, tudo né? eletrônico. Então você tem coisas que antigamente você não tinha e aumenta a carga que foi dimensionada para cada unidade. Então o que é que aconteceu? Fizeram uma assembleia e chegaram à conclusão de que deveria proibir a instalação de novos carregadores e aquele condômino que já tinha instalado dele, ele deveria retirar, parar de usar de imediato. E aprovaram uma multa, né, no caso de descumprimento. Ele recorreu à justiça e conseguiu uma liminar no primeiro grau para manter o uso do carregador dele, apresentando um laudo técnico que dizia que o equipamento dele tinha sido instalado corretamente, que seguiu todas as normas da BNT e que estava em pleno funcionamento, com o controle, com tudo certinho e que não representava nenhum risco à segurança do empreendimento nem dos condôminos. O juiz deu a liminar, ele veio para o condomínio e disse: estou aqui com a liminar, eu vou manter meu carregador. No caso dele era um modelo que chama de Wallbox, né, que é um carregador de parede, que estava em perfeito funcionamento. O condomínio se defendeu no processo, no primeiro grau, e entrou com um agravo, que é para o tribunal, né, para que fosse cassada essa liminar, essa ordem judicial que ele teve no primeiro grau, no sentido de retirar o carregador. Por quê? Justamente por conta das quedas de energia, né? Você tinha de um lado o condômino e a necessidade dele de carregar o veículo dele na vaga dele, de garagem, e você tinha, por outro lado, mais de 80 unidades de apartamentos que estavam sofrendo quedas de energia constantes porque a carga do prédio não estava dimensionada para aquela necessidade atual. Eu queria só acrescer um detalhezinho aqui. Quando você pensa em condomínio, a gente está falando de um condomínio que tem instalado o seu equipamento. Mas aí você tem que imaginar que todos os outros condôminos podem também vir a solicitar
a instalação dos seus equipamentos. Ora, se de fato a 1 já dava essa repercussão, imagine a um número X de condôminos solicitando, instalando e fazendo funcionar aquele equipamento de carregador de qual a repercussão do ponto de vista elétrico que viria a trazer. E aí o condomínio procurou também, naturalmente, um perito, um especialista, para buscar se respaldar do ponto de vista técnico acerca da repercussão que aquela instalação ou o conjunto de instalações viria trazer ao funcionamento do condomínio. E veja uma coisa importante, né? A gente tá falando aqui, para mim, eu entendo que para mim a ideia é uma só sempre. Sim. É meu movimento. E a gente sabe que a gente tá falando de empresa, de empreendedorismo, vem liderança. Então a liderança geralmente também é dar o exemplo, né? Então a partir do momento que você tem um condômino que faz uma instalação, ele deu um exemplo que poderia fazer. Então logo, todo mundo pode. Todos os demais Pode também. Então, às vezes, e é bom até deixar claro o que é condomínio, né? Porque muita gente sabe, acha que condomínio é só um prédio. Mas, didaticamente, rapidamente, aí no direito, o que é o condomínio? Se a gente fosse falar em condomínio, diria que é uma espécie de propriedade, não é? A qual tem tem funcionando áreas comuns, são áreas comuns a todos aqueles que são condôminos, por isso aí a denominação condômino, e tem as áreas privativas ou específicas, que são as unidades condominiais. A grande maioria dos condomínios são formados por essa fórmula que a gente diz, área comum, mais área específica. Naturalmente você vai ter o condomínio de garagem, tem outras coisas para não delongar nem sair aqui do foco. Mas assim, no geral, você tem outras tantas situações, mas especificamente condomínio na legislação, a legislação aponta nesse segmento, que é esse tipo de propriedade para se tratar. E quanto à área específica, há a legislação própria. Quanto à área comum, há a convenção de condomínio que vem estabilizar que é lei entre os condôminos. O condomínio, na realidade, ele é a copropriedade. Ele é a reunião. Não existe um condomínio de uma pessoa só. Não tem um dono só. Não. Se for um dono só, né? Por exemplo, eu construo um prédio e eu alugo todos os apartamentos, mas todos os apartamentos são meus. Sim. Tecnicamente, ele é o proprietário único. Sim. ele é o proprietário único. Se nós dois temos uma propriedade coletiva, mesmo sendo dois, nós temos um condomínio. Uhum. Então, o condomínio, ele é uma copropriedade. Todos aqueles proprietários que têm unidades naquele edifício, ou no condomínio de casa, né? Eles são coproprietários, eles dividem a copropriedade. Então, como o Daniel falou, eles têm a parte que é só de um proprietário e tem a parte que é coletiva, que é aquele que você compartilha. Aí, no caso, por exemplo, tá falando aqui sobre carro elétrico, logo o carro elétrico vai colocar isso na garagem. A garagem é um espaço privativo, mas ao mesmo tempo é um espaço comum a todos, logo o que está na garagem, teoricamente, é algo que é de toda a coletividade, em relação, por exemplo, a questão de fiação, por exemplo. A fiação não é do proprietário, a fiação daquele empreendimento é do condomínio, logo é uma área privativa, mas uma área que tem regras, né? Isso também já vem na convenção, tá? A convenção, ela diz o que é comum e o que não é. Perfeito. Você vai ter empreendimentos onde a maior parte da estrutura do empreendimento ela é comum, e tem outras que não. O que a gente tem? A realidade do condomínio. Nós temos prédios, né, antigos que você vai ter ou nenhuma vaga de garagem ou algumas poucas. Por quê? Porque antigamente, na construção daquele prédio, nem todas as pessoas tinham carro. Perfeito. Né? Então você vai ter. Tem condomínios ainda hoje que não tem vaga nenhuma, e tem condomínios que você tem 30 apartamentos e tem 5 vagas de É garagem. chamado rotativo, né? Rotativo. Então você não tem a quantidade de vagas suficiente nem para a quantidade de unidades que você tem no prédio. Então você vai ter isso. E você vai ter prédios hoje, empreendimentos novos, onde um apartamento tem 4 vagas de garagem. Né? Agora, a diferença disso tudo é que o empreendimento a qual você, como condômino, na hora que você vai lá adquirir, você olha, conhece o empreendimento, vê a convenção e diz assim,
pronto, esse empreendimento me interessa nesse formato, você aceita o formato que ali está posto. Né? Vamos supor, hipoteticamente, que lá tenha 4 vagas de garagem, mas vamos supor que ele diga assim, não, só tem 10 vagas de garagem que é rotativo, e eu estou comprando ciente de que aquilo ali é rotativo e que tem uma norma, uma regra que rege e que vai estar em torno daquelas vagas que estão ali postas. Agora, para o caso específico, desse caso do carregador e dos carros elétricos, os empreendimentos novos, eles vão dizer, é possível a instalação. Já vem pré-instalado. Eu já trago uma instalação, é uma situação posta. Para os empreendimentos antigos, aí é que exatamente é que a gente se debruça e que a gente vai dar assistência a esses síndicos que estão lá, para que não incorra a responsabilidade para eles. Porque, imagine uma abordagem, eu não estou falando desse caso concreto, sim, não. É de forma muito rápida. Chego para você, enquanto síndico, eu digo, Rodolfo, eu vou instalar um carregador aqui, mas é do meu contador. Veja, não vai ter repercussão nenhuma para o condomínio, não. Para um síndico que não tem a formação, automaticamente ele vai dizer, ok, pode estar lá, não vai ter repercussão nenhuma. A cobrança é diferente de qualquer outra. A cobrança é uma coisa, o contador está aí para cobrar, né? A cobrança. Agora, a responsabilidade é uma outra situação. Então, justamente, quando você tem essa diferença de empreendimentos, né? Hoje, a maior parte dos empreendimentos, quando você compra o apartamento, a sua vaga de garagem, ela está na sua escritura, ligada à sua unidade. Ela faz parte da sua área privativa, né? E ela já vem discriminada lá. Que tantos metros quadrados que faz parte da sua área. Inclusive, com relação a essa questão do carro elétrico, os novos empreendimentos, quando eles já vêm com essa predisposição na vaga para a instalação do equipamento, ele também já vem com a instalação elétrica apartada que faz parte da sua unidade. Né? Essa é a diferença. Veja, se você tem um prédio antigo, pode ser que a vaga de garagem ela seja uma vaga que ela não está ligada à unidade. A gente vai ter que analisar cada empreendimento, a sua conversão, a escritura, como é que funciona isso. Então, de prédio para prédio, você pode ter uma indicação do que é que faz parte da área comum. Geralmente, você vai ter lá os elevadores, as instalações hidráulicas, elétricas, né, a cobertura. Você vai ter indicado, ponto a ponto, tudo que faz parte da copropriedade. Perfeito. E o que é que faz parte da unidade privativa. E eu acho que o pessoal, às vezes, ainda não tem a noção do que, pelo menos nos últimos meses, a gente vê muita questão aí de fogo nos apartamentos, né? Incêndio nos apartamentos, e tudo isso é da rede elétrica. A maioria da rede elétrica, né? É uma tomada, então veja, uma tomada que está carregando um celular pode ocasionar um incêndio. Né? Quanto mais um carregador elétrico sendo colocado, mesmo que a pessoa tem que entender que a área comum, condomínio, tem que aprovar, tem que fazer um estudo tudo antecipado, e não é só simplesmente colocar, porque eu acho que não é uma casa, né? Não é você chegar você tem a sua casa, você tem a sua garagem, você tem lá a sua instalação, você vai lá e coloca, uma coisa só. Tranquilo. Né? Mas um condomínio não, até porque até a questão de transformador mesmo da Celp, que a gente tem que acompanhar de Pernambuco, né, elétrica, então tem um transformador capacidade X para aquele empreendimento. Exatamente. Né, tem tudo isso, mas por que as pessoas ainda temam em, às vezes, não olhar para a coletividade, realmente olhar só para a questão individual? Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Muitas vezes as pessoas que moram no condomínio, ela tem a falsa impressão de que tudo é responsabilidade do síndico, tudo é responsabilidade do condomínio. E da administradora. E da administradora. A culpa é da administradora. Mas veja, esse exemplo que você deu, o que é que ocorre? Muitas vezes você tem um equipamento dentro da sua casa que vai causar um risco, da mesma forma como o carregador pode causar o risco lá embaixo, na vaga de garagem. Eu já vi um air fry derreter uma tomada. Né? Então, se você tem o equipamento DR, você tem que fazer manutenção, ele tem um tempo de validade que é longo, mas tem. A mangueira do gás do seu apartamento, ela precisa ser trocada a cada 5 anos. Então, muitas vezes você não se lembra disso. Então, você acha que quem tem que fazer a manutenção da rede de gás, da rede elétrica, é o condomínio. E aí você não cuida da manutenção da sua casa. A legislação, ela diz que você tem que dar o mesmo tratamento à sua unidade que traga
segurança e que não tire a segurança dos demais. Você tem que fazer o uso da sua propriedade da mesma forma como os demais. Então, se você não faz a manutenção da sua casa, se você não tem o cuidado de que você saber, olha, eu não posso instalar um ar-condicionado se a minha instalação elétrica não comporta. Eu não posso ter um chuveiro elétrico sem ter um DR no apartamento. Então, eu estou colocando em risco não só o meu apartamento, mas estou colocando em risco toda a coletividade. Show. Porque se tem um incêndio no meu apartamento e ele espalha pelo prédio, eu vou estar dando prejuízo para os demais também. Com Né? certeza. Esse aspecto da coletividade que você colocou, que é muito interessante, ele traz outra situação. O exercício de viver em condomínio, que tem muito tem a ver, a gente cobra da liderança, que é o síndico que está lá, seja ele profissional ou funcional. Esse existir dessa condição de cobrança feita ao condomínio nos traz também uma responsabilidade enquanto condômino. Perceba, eu tenho a obrigação de dizer assim, se minha instalação elétrica não comporta a instalação de um ar-condicionado a qual eu gostaria de colocar, me faz obrigado a substituir essa instalação para fazer com que a coletividade tenha essa segurança. A gente já se deparou com situações que a pessoa disse assim, olha, a Nicole falou de mangueira do gás. A mangueira, eu não substituí por aquela mangueira trançada, não, porque ela é muito cara. Eu vou botar aquela de plástico que eu compro ali na esquina e tá tudo certo. Então, assim, na verdade, aquela ali traz não só para ela, aquela pessoa que narrava de forma muito inocente, mas não só para a unidade dela, não só para a família dela, mas também para toda a coletividade. Perfeito. Esse é um dos pontos que a gente sempre indica quando a gente faz a atualização de regimento para condomínio. É sempre isso, é obrigar o condômino a que ele comprove, né, através de documento, que fez a troca da mangueira do gás a cada 5 anos, né, que ele está cuidando das instalações dele dentro da unidade para que não venha causar um problema para o condomínio. Condomínio é assunto demais, não é? É assunto demais. Mas aí eu queria até voltar só rapidamente. Vocês falaram aí, antigamente o pessoal não tinha carro. Então tinha essa questão da rotatividade, etc e tal, menos garagem, né, pá. Hoje é o contrário, né? As pessoas têm muito carro. Tem mais carro do que... Tem mais carro. Deixa carro na rua, tem que alugar garagem. Agora com essa questão elétrica, onde o condomínio vai parar com tanta coisa? Me diga aí, pelo amor de Deus. Eu acho que vai se deparar nas inovações, né? Tudo isso que você trouxe são situações de inovações para um ente que foi criado por uma lei, eu estou falando do ponto de vista jurídico, que era algo simples, como vocês mesmo falaram, normalmente era administrado por um senhor, por um aposentado, e na verdade veio do encontro dessa situação tão simples, vieram as cobranças e o aumento das obrigações, e outras tantas estão por vir. Eu me lembro, não faz muito tempo, que se discutia, por exemplo, o aumento do calibre do cano que descia da laje superior para poder passar os fios, porque existia no mercado, né, 3 ou 4 empresas que tinham aquelas antenas para TV por assinatura, que se colocava por fora, e é uma realidade que foi um dia desse. E, no entanto, fez com que alguns condomínios fizessem obras, substituíssem para poder passar a fiação, e hoje não existe mais essa obrigação. Aí veio a internet, vieram outras tantas obrigações. Certamente, os condomínios vão se deparar com as inovações, e esse é a grande questão, é negociar e tentar, dentro de uma margem de segurança, ter a condição de sobreviver às inovações que vêm, de forma que traga segurança e conforto, não só para aquele que é proprietário vamos falar do carro, que é o carro elétrico ou híbrido, mas também que traga segurança e conforto para aquela coletividade e para o síndico que está ali posto. A gente falar de aprendizado, né? Tudo a gente tem que tirar sempre um aprendizado das situações boas e das situações ruins. Esse fato que gerou essa polêmica recente sobre o carro elétrico, ele nos traz algumas reflexões, né? Para a gente pensar o que é que a gente pode aprender com essa situação e com esse susto, né, que esse condomínio levou e que as pessoas, né, com a repercussão dessa notícia. Né? Alguns pontos. O que é que acontece? A síndica, provavelmente, quando ela respondeu lá no WhatsApp que podia estar lá, ela não tinha conhecimento da repercussão e do que estava envolvido naquela situação. Né? Então, isso foi uma questão que
A gente não quer dizer que tenha sido dessa forma, Uhum. mas a discussão gerou em torno disso, de que ele teve uma autorização, fez, e que depois foi retirada essa autorização através da Assembleia. E aí nos chama a atenção a importância de que tudo seja discutido em Assembleia, né? O síndico, ele não é o dono do condomínio, ele não pode decidir sozinho. Muitas vezes ele não tem a legitimidade para determinadas situações. Uma Ele coisa não pode agir com emoção, né, doutora? Muitas vezes age com emoção nesse sentido aí. Acho que agiu com emoção, né? Acho que sim, achou que não era nada que precisasse. E o que a gente vê é que hoje para os condomínios, tudo precisa ser deliberado na Assembleia. Até mesmo para você resguardar o Perfeito. síndico de que ele não vai ter a responsabilidade unilateral, né, de ter tomado alguma medida e que causou um prejuízo para o condomínio, ou que ele vai responder por negligência, né, no caso de se tiver um sinistro, porque não se cercou, né, de elementos técnicos para validar aquela decisão. Então a gente aprende com isso, né, que antes de você autorizar qualquer situação, seja a instalação de um carregador de carro elétrico, seja uma obra, seja algo que você vai colocar, né, dentro do condomínio ou dentro de uma unidade privativa, tem que haver elementos técnicos para que você tenha segurança daquilo que vai resolver. Um ponto importante, né, que muitas vezes nem se entra ainda nesse assunto, que me preocupa bastante, é a questão do seguro do condomínio. Não é? A lei diz que o empreendimento ele tem que ter um seguro. Então não é prerrogativa, vou fazer, tenho dinheiro, vou deixar mais... Não, o seguro é obrigatório. Se você não tem o seguro, o síndico vai responder, ou a administradora vai responder, porque o seguro é obrigatório. E aí se você coloca lá o carregador do carro elétrico, sem autorização de assembleia, sem verificar com o corretor do seguro do prédio, se a cobertura do seguro Cobre ou não, se eu preciso fazer um aditivo, se eu vou fazer uma extensão de cobertura, Perfeito. ou se eu vou exigir do condomínio. Veja, se ele comprou um carro elétrico, ele comprou um carro híbrido, ele tem que ter feito um seguro para o carro dele, e hoje já tem no mercado do seguro, o seguro para o carregador, né? Então, assim, o condomínio como é que ele vai exigir isso? Ele vai na Assembleia criar as normas do que é que ele vai poder exigir, né, daquele condomínio que quer ter aquele equipamento. Perfeito. Então, você vai ter que ter essa informação também. Eu não vou entrar aqui em método de seguro, né, mas assim, qual é a orientação que nós damos, né, para o síndico e para o administrador? Ele tem que entrar em contato com o corretor do seguro e procurar saber se aquele seguro que ele tem vai precisar ser feita alguma alteração, ou se vai precisar exigir que o condomínio faça um determinado seguro que vá dar cobertura no caso de sinistro. Perfeito. Né, na área comum. Vocês têm que lembrar o seguinte, que a ideia é uma só. Então, toda empresa, todo empresário, ele tem que ter um advogado do lado. Sim. Todo empresário tem que ter. Se você é empresário e você não tem advogado do seu lado, você está perdendo muita coisa. Você tem que ter o contador, o advogado. Né? Tem que dar do seu lado. Então, tô querendo dizer com isso. A gente tem clientes em comuns, doutora Nicole, né? Que eles, quando a gente manda qualquer informação jurídica ou alguma coisa, eles fazem assim: procurem o escritório Belo. Fala do doutora Nicole, fala do doutor Daniel. Porque vocês têm que fazer essa análise primeiro, né? Preventiva. Sim. Verificar se pode, se não pode, se a convenção permite, se o regimento permite, se o código... Tudo isso, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que, mais uma vez, que condomínio é cada vez mais complexo de verdade. A gestão séria é complexa. Não é? Se for realmente uma gestão séria, que realmente entenda e compreenda que é uma empresa de verdade, um condomínio. Eu amo condomínio porque, primeiro, sou administrador de empresa, eu gosto muito dessa parte aí, né, da parte de gestão, da parte de back-office, mas eu sei que é muita lei, direito condominial é muita coisa. Eu acredito também que direito condominial ainda nem tá nem na cadeira da faculdade, ainda não existe não, né? De direito? Não há disciplina, né, específica. Existe, na verdade, os cursos de espaço, as especialidades, as pessoas vão se especializando. A gente mesmo, quando começou, a gente começou em decorrência do nicho no mercado que existia, que chamava atenção para o trabalho que precisava ser feito. Então a gente era chamado, e por exemplo, para dar um exemplo pequeno, que você fala da questão da educação, da liderança, muito, muito interessante, trazendo aqui para essa mesa, para esse momento, para esse, né, para esse local. E o que é que a gente percebe? A necessidade de que a gente vá adequar-se eu desejo morar numa casa.
eu não me adapto a condomínio. Uhum. Ok, é uma prerrogativa sua. Mas se eu vou morar no condomínio, eu vou ter tudo isso que você falou. A relação humana, vou ter a relação jurídica, vou ter a relação de toda a ordem. Então, no momento da relação jurídica, alguns momentos a gente vinha para uma assembleia num determinado condomínio que a gente não vai declinar, e aí a assembleia ia à meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E aí o administrador da época chegava e dizia assim, olha, vamos criar normas para poder limitar essa extensão dessas assembleias, porque é dia de semana e amanhã todo mundo vai trabalhar. E é muito interessante, porque é um aspecto educativo. Faz com que eu seja objetivo, faz com que demande de mim também, enquanto partícipe daquela assembleia, a condição de estar ali e de ter foco para, de fato, concluir. Então, assim, é liderança, né? Liderança para quem conduz e para a gente que é conduzido, que está ali como partícipe, volto a falar, faz com que a gente vá aprendendo e cada dia a gente aprende mais. Exatamente, e a gente tem que buscar aprender, né? Com essa polêmica do carro elétrico, eu fui estudar, fui ver, né? Já era um assunto que me interessava, porque não é novidade, Sim. né? E a gente tem a questão de que a gente ainda não tem um ordenamento, Uhum. né? A gente não tem uma lei geral, porque quando a gente tem uma lei, ela se aplica para todo mundo. Nós não temos ainda uma lei específica que trate sobre isso. O que é que a gente tem? A gente tem as normas da ABNT, né, que dizem a parte técnica. Então, vai lá, dizer lá para o engenheiro elétrico o que é que precisa para fazer a instalação, o que é que tem que seguir, né, mas a gente não tem a legislação. Né? Aquilo que eu até falei no início, a gente tem hoje um projeto de lei em tramitação para alterar a lei de 64, prevendo a instalação de equipamento nas suas vagas de garagem para os condomínios. Uhum. Né? Claro que essa lei ela vai alcançar o condomínio daqui em diante, Sim. ou o condomínio que tenha condição de fazer uma adaptação em sua estrutura. Não quer dizer que vai alcançar todos, Uhum. né? Vai ser para o futuro. Né? E a gente usa uma premissa no direito, que é aquilo que não é proibido, é permitido. Perfeito. Então, o que é que diz lá nesse projeto de lei? Salvo se tiver proibição na convenção. Né? Então, assim, a gente traz para a convenção, mais uma vez, para a deliberação de assembleia, essa necessidade de regulamentar. Por quê? Porque a convenção ela vai regulamentar dentro do âmbito daquele condomínio específico, já que a gente, por hora, não Sim. tem uma legislação. A gente acredita, né, que deve sair muito em breve. A gente vê que São Paulo já tem, né, a legislação, e a gente acredita que no resto do país deve sair, ou essa legislação federal que vai atingir o país todo. A frota de carro elétrico no Brasil subiu. Só cresce, né? Né? Só A gente cresce. não, assim, eu não sou de estar dando opinião pessoal, Uhum. né? A gente tem que dar opinião técnica, mas é algo que é o futuro, é uma realidade. Se você vai para outros países, você chega em qualquer lugar, você tem carregador de carro elétrico em qualquer Tem carro andando estacionamento. sozinho. Tem carro andando sozinho. Carro andando sozinho. Então, assim, eu peguei um exemplo, eu estive num país, numa cidade bem pequenininha, na Bélgica, e que eu cheguei lá, um prédiozinho antigo, um estacionamento público pago, Uhum. aí você entra milhões de vagas com carregador de carro elétrico, ou seja, numa cidade assim, pequenininha no interior, né? Então, assim, é uma realidade. Você vai nos grandes países, nos países desenvolvidos, onde existe uma preocupação hoje muito grande com a sustentabilidade, com a ecologia, é uma realidade. Então, assim, a gente tem que enxergar um aprendizado. Se a gente ainda tem dificuldades técnicas, seja por N questões no nosso país, a gente tem que aprender com essas dificuldades, aprender, superar e encontrar soluções. Porque a gente não pode querer andar para trás, a gente tem que olhar para frente. Eu só sei que é lei que sua bexiga lixa. Eu acho que é mais um problema para o AVCB, né? Que é atestado Mais um problema. de vistoria de corpo de bombeiros. Que só para um condomínio ter um AVCB, aquela burocracia que a gente sabe, e realmente é uma segurança que tem que ter e tal. Mas realmente é mais uma coisa, como já não tem problema, já não é difícil administrar condomínio. E tem mais isso que, assim, é estrutural, não tem para onde correr, né? E há um indicador de que essas inovações vindo sem que haja a normatização, Rodolfo, a amplitude é bem maior de uma geração de conflito.
Veja, se eu tenho algo que eu vou executar a partir de uma norma que já existe, é uma realidade. Mas imagine, se não existe e eu vou criar uma inovação. Vai chegar daqui a pouco, por exemplo, lá fora, a Nicole falou lá fora, a questão eu vou citar a empresa, a Amazon faz entrega a partir de drones. Uhum. Você já pensou? Tem que ter uma norma para regular, Sim. aqueles drones tudo passando, e a possibilidade de bater de haver uma colisão e como é que vai se dar se cair em cima de um carro. Sim. Enfim, as responsabilidades nas situações. Você já pensou tudo isso? Então, assim, são as inovações, é aquilo que vem. E a partir disso, eu acho que, como bem colocou Nicole, a gente tem que tirar o aprendizado. É o substrato da inovação. É que a gente possa normatizar, que haja uma norma que venha regular de um lado, e do outro lado, a norma regula e a gente executa se a gente realmente tiver o desejo e a vontade e puder. Aí eu vou comprar. Mas Recife não é um local que é muito apropriado para eu ter um carro dessa ordem. Pronto, então eu não compro. É uma prerrogativa sua, prerrogativa minha. Perfeito. Mas na medida que está lá posto, eu tenho como normas, exigências, requisitos, as quais sou obrigado a cumprir se eu desejar tê-lo. Perfeito. A senhora falou sobre a questão da convenção, trazer muita coisa para a convenção. Eu sou um cara muito a favor da convenção, porque eu acho que cada comunidade É uma realidade. é uma realidade diferente. O que eu não sou a favor é a burocracia, né? Porque para você mudar uma convenção, doutora, é uma burocracia danada, né? É uma burocracia muito grande. A gente tinha essa prerrogativa, né? De assegurar uma rigidez maior na norma da convenção, dos 2/3, que foi flexibilizada a parte de regimento, como eu lhe disse, em 2002, e que existe uma tendência de se querer, através dessa alteração da legislação, limitar um pouco mais, né? Mas isso, qual é a finalidade? Veja, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu moro num prédio, num empreendimento, que não tem churrasqueira. Quando eu comprei o apartamento, eu não queria um prédio que tivesse churrasqueira. Porque eu não gosto de barulho de pagode Sim, no final de semana que você quer descansar. perfeito. Mas, ao longo do tempo, as pessoas que inicialmente moravam naquele prédio vão se mudando. E aí vem outros moradores e eles decidem, olha, eu quero fazer uma churrasqueira. Bora fazer uma churrasqueira? Ali dá para fazer uma churrasqueira Dá pra naquele fazer uma espaço, né? churrasqueira ali, naquele cantinho. Então, você tem essa linha. Alguns moradores eles vão dizer, não, a gente não quer. Porque se a gente quisesse, a gente tinha comprado um prédio que tenha churrasqueira. Se eu comprei um prédio sem churrasqueira, é porque eu não quero. Uma coisa que está muito, muito comum agora, os prédios novos têm o Pet Place. Aí Mais chega- uma novidade. mais uma novidade. Aí chega na assembleia, aí a pessoa diz assim, será que não dá pra gente pegar aquele cantinho ali do parquinho e fazer lá um cercadinho pra fazer o Pet Place? Eu adoraria, meu cachorro ia adorar. Mas a gente tem que ver qual é a realidade daquela comunidade. Veja, a comunidade e termina a norma que atende àquela realidade, ela tem que seguir a linha aquele conjunto. Né? Então, se a gente mora no prédio, que mora Rodolfo, mora Cauã, mora Daniel, mora Nicole, a gente tem uma linha, a gente segue as decisões dentro daquela nossa harmonia ali. Né? Aí, de repente, chega uma pessoa e quer mudar aquela linha harmônica. Então, você tem que ter, de fato, uma rigidez, Sim. de ter uma quantidade de apartamentos, né, e de votos, para que você consiga alterar uma norma, que ela tem que seguir uma linha rígida dentro daquela realidade. É mais fácil você vender o apartamento, se mudar e procurar um empreendimento que seja mais coerente com o que você quer, do que, na realidade, você conseguir juntar. Eu falo em relação à questão, tipo assim, que você tem que pegar várias assinaturas, tem que estar o registro, porque no final, a convenção, quem constrói é a construtora, né? Porque Sim. ela detém Exatamente. 100% do terreno, logo ela é a dona, então ela diz como é e como não é. Isso. A gente tem que começar pelo começo, que é dessa forma, né? E aí, ou seja, o construtor ele não vai morar lá. Então, teoricamente, para ele, isso aqui, e pronto. Mas assim, quando a gente vê que a comunidade, né, efetivamente, quer, sei lá, fazer um negócio de pet, obviamente tem que seguir os 2/3, mas digo, a questão de você, a parte burocrática de você poder assinar a convenção, registrar no cartório, tudo isso aí também Não é fácil, não é fácil, né? Não é fácil, porque você precisa dos 2/3 dos proprietários. Né? Quando é um empreendimento novo, às vezes é até mais fácil. Hoje você tem a Assembleia Continuada, que facilitou muito Sim. isso, já foi a prevendo. virtual que também, que Sim. veio agregar.
não é? A Assembleia Virtual. Mas eu queria, lhe interrompendo, agregar também a essa discussão mais talvez um ingrediente, né, da complexidade que nós vamos. Para onde nós vamos, né? Eu acho que o mercado condominial, de uma forma geral, seja a construtora que está lá numa ponta, seja nós que estamos na outra enquanto condôminos, pudéssemos despertar um pouco que o momento de uma alteração de um projeto de lei da magnitude que é um Código Civil está acontecendo neste momento. E aí, onde a gente passa para ver as reportagens que tratam sobre o projeto, diz assim, a gente já viu inúmeras vezes falar isso, há um empoderamento das convenções, que é exatamente isso que você está colocando. O empoderamento está sendo dado poder às convenções, que na verdade vai desaguar lá nas assembleias de condomínio. Então, assim, vai exigir, e isso é uma inovação, as inovações que estão sendo postas nas convenções vai exigir ainda mais da Assembleia, que por sua vez vai exigir ainda mais do condômino, que vai também por sua vez exigir ainda mais das administradoras, dos síndicos e por aí vai. Cada vez mais uma postura acerca dessas normatizações, seja de um carro elétrico, de uma instalação de um carregador, seja das locações de forma... locações de curta temporada, seja outras tantas matérias que estão sendo agregadas às convenções dos novos empreendimentos, seja os serviços que estão prestados acoplados àquele empreendimento. Veja o quanto de coisa, como você disse, e a complexidade e a magnitude que tem tudo isso, né? Então, assim, eu acho que era um momento que nós deveríamos estar mais debruçados em torno dessa alteração que está sendo feita, para saber para onde é que vai. Para onde é que o vento está soprando e está levando esse barquinho, que é a realidade condominial. Né? Para que lá na frente nós não possamos dizer assim, puxa vida, comprei esse empreendimento, não era o que eu imaginava. Não. A gente, como Nicole colocou, se realmente eu sou de churrasqueira, eu tenho que comprar tendo a visão. Se eu tiver a perspectiva de uma locação, a perspectiva da locação. Se eu tenho a perspectiva de comprar um carro, a perspectiva de comprar um carro, seja ele como for. Então, assim, para cada segmento, para cada área, para cada nicho, eu tenho a possibilidade de me debruçar e o momento é esse, de verificar essa lei como está sendo posta, para onde é que vai as convenções, elas vão, os novos empreendimentos, o que trarão de obrigação, né? E para que a gente tenha uma tranquilidade do ponto de vista jurídico, que eu acho que a função do advogado é exatamente trazer essa paz, essa tranquilidade para quem gere, para quem está ali naquela missão de como liderança à frente do empreendimento. A convenção, na realidade, ela torna, né, democrático essa convivência. Por quê? Existe uma tentativa de equilíbrio entre o exercício da propriedade, que é aquela propriedade sua individual, né, do seu apartamento, da sua casa, em contrapartida da propriedade coletiva. No exemplo da liminar lá do carro elétrico, você tinha o direito individual do condômino que tinha o carregador e que tinha a necessidade e o exercício do direito de propriedade dele, de poder usar a vaga dele de garagem para carregar o carro. Mas em contrapartida você tinha toda a coletividade que estava sofrendo queda de energia. Então, o que é que a democracia traz para a gente, esse processo democrático, seja da aprovação de uma convenção com 2/3 do condôminos, seja da decisão do juiz que levou em consideração que a coletividade ela tem que vir antes do direito individual. Né? A gente não dá para viver em sociedade sem ter esse equilíbrio. A gente só consegue viver harmonicamente dentro de uma comunidade se a gente souber que o nosso direito termina onde o do outro começa. Exatamente. E a senhora falou algo aí muito interessante, porque a gente já viu casos, né, de o próprio condômino colocar o condomínio na justiça e no final ele ter que pagar algo que não deveria, ou seja, contra ele mesmo. Então, a partir do momento que o cara faz, por exemplo, estou falando que é o caso aí, mas de repente ele bota uma instalação que prejudica a coletividade e ele também se prejudica, porque ele também mora lá. A falta de energia não é só para 99 apartamentos, é para os 100 apartamentos, por exemplo, né? Exatamente. Então, assim, o condomínio ele é um universo. É um universo cheio de peculiaridade e cada um vai ter aquela sua individualidade, né?
E eu acredito que a convenção ela tem que ser rígida mesmo. Ela tem que ter, né, para evitar, porque o que é que acontece? O que é que a gente vê? Você vai para a Assembleia, você vê que desce pouca gente. Uhum. É, É o primeiro erro, né? primeiro erro. A Então participação, você não tem ali, quando você tem uma deliberação de Assembleia, nem sempre ela reflete o desejo da maioria. Ela reflete o desejo daqueles que estavam lá naquele momento. Porque a grande parte dos condôminos, ele não quer se envolver, ele não quer ir para a Assembleia. Ele, se for assunto polêmico, aí é que ele não quer mesmo. Vai Ele quer passar só longe. paz, né? Ele quer paz, paz. mas no final ele não sabe que a paz é a casa dele. Se decidir errado por ele, a paz não vai ter. No tocante a essa questão de decisão que você colocou, a gente já viu situações de decidir da seguinte forma. Aí, normalmente, quando você coloca assim, quando Nicole coloca que vão poucas pessoas, na hora do dia de um edital de convocação que você coloca, eleição do síndico, aí menos pessoas descem com medo de ser eleitas. E aí nós já vimos situações de que assim, olha, veja, vamos Tinha duas ficar... pessoas na Assembleia. bem pouquinha gente. Aí diz, vamos fazer o seguinte, a gente fica aqui quietinho. Aquele que entrar ali, o próximo que entrar, a gente aplaude e elege ele como síndico. Tu já pensaram? Que situação? Eu já vi. Por isso que tu tem que entender. O cargo de síndico é eletivo, né? Mas tem várias funções que não são fracas. Tem várias responsabilidades. Então, assim, tem muita gente que não sabe administrar nem uma barraca. E vai querer administrar um condomínio. E o pior ainda de tudo as pessoas voltam para essa pessoa. É porque, na maioria Isso que é incrível. Incrível. Mas em contrapartida, eu vou lhe chamar a atenção para uma situação. Como a gente aprende todo dia, a gente tem visto cada dia mais pessoas experientes que nem sempre estão à frente, né, que muitas vezes não querem ser o síndico, não estão à frente, mas que vão para a Assembleia e que têm uma bagagem muito grande. A gente tem encontrado pessoas, inclusive pessoas assim, mais, né, de mais primaveras, um acúmulo maior de primaveras e que entendem de tudo. Né? Porque a gente vai pegando a experiência, a gente começa a entender um pouquinho de cada coisa, de tanto tá vendo, né, os problemas e as soluções dos condomínios. E aí você começa a ver quando a pessoa simplesmente pesquisou no Google, quando ela de fato entende. Né? Eu já fui para uma assembleia que em 5 minutos um empresário levantou e acabou com a previsão orçamentária que a administradora tinha feito. De cabeça ele começou a fazer conta, ele disse, tá errado. Desmanchou a previsão orçamentária em 5 minutos. Né? Você chega em outro que você começa a falar lá da manutenção do equipamento e você vê lá uma senhorinha que ela tá lá e ela entende tudo exatamente do que você tá falando e ela vai dar opinião e ela sabe de fato do que tá dizendo. E a gente aprende, viu, com esse pessoal também. Aprende Com certeza, muito. com certeza. Rodolfo, é algo impressionante. Basta lhe dizer que muitas vezes a gente não espera a reação e não vai... Porque você sabe, as pessoas que vão em busca hoje do Google, que tem muita gente que vai lhe procurar para tirar uma dúvida e ele já procurou no Google. Sim. Ele já traz mais ou menos uma noção, né? uma confirmação. Olha, e qual é a direção que eu vou tomar? Mas ele tem a noção para onde vai. E tem situações em que, de fato, aquilo que o Nicole está dizendo, a pessoa traz, sim, porque ocupou uma função, ou que, na verdade, teve acesso a uma determinada informação e que conhece, de fato. Sim. Então, ele chega lá, na verdade, senhorio daquela informação para defender em assembleia. E aí, assim, como o Nicole disse, até nos ajuda. E aí, como todo dia a gente aprende, a gente tem que ter essa noção de que a gente tem que estar aberto cada dia para aprender. Nós somos advogados, mas na verdade, quando a gente é chamado para falar, muitas vezes de uma outra matéria que tem uma repercussão naquela comunidade condominial, muitas vezes a gente tem que aprender um pouquinho de um assunto, um pouquinho de outro. A gente vai vendo a apresentação das empresas de engenharia e dos laudos de engenharia, dos problemas que tem que ser corrigidos, a gente vai aprendendo um pouco sobre fachada, vai aprendendo... acaba sendo uma decorrência natural na medida que a gente se especializa em um determinado segmento. A gente vai se especializando e aí a gente vai aprendendo. E as pessoas trazem uma bagagem muito boa. A gente chega no condomínio e diz assim, eu comento muitas vezes com o Nicole quando a gente sai de uma assembleia, se eu pudesse, eu carregaria fulaninho
conosco para fazer esse trabalho nos outros condomínios que a gente pudesse passar. Olha, se eu pudesse levar essa pessoa aqui, eu levaria essa pessoa para poder fazer isso. Porque, na verdade, você vê o quanto de bagagem tem, né? E como é bom ter aquela pessoa ali próxima para poder agregar e trazer conhecimento. Agora, e vamos voltar para a situação. Muitas vezes a participação nossa nas assembleias é algo que é lamentável. E aí, na verdade, o empreendimento faz com que fique um empreendimento decorrente de uma assembleia onde foi tomada uma decisão. Tomada de decisão é algo que faz parte de gestão e é algo muito sério. Sim. Mas muito similar a um barquinho no alto mar, sem um leme, sem um motor. Então, assim, a qualquer momento e a qualquer vento que der, leva aquele barquinho para qualquer lugar. E a gente, a equipe que tem a responsabilidade de dar a segurança, no caso jurídica, para o gestor, a gente realmente fica bastante preocupado. Porque no final, doutora Nicole e doutor Daniel, é o seguinte, eu enxergo, né, mais uma vez, que o condomínio é uma empresa e o síndico é um líder da comunidade, ou seja, ele precisa efetivamente colocar as pessoas certas no lugar certo, porque é o papel dele. Então, por exemplo, eu sou um síndico, eu também sou síndico da minha comunidade pequenininha, graças a Deus, mas a pessoa que gosta de contabilidade, qual é a pessoa que melhor para analisar a prestação de contas? É o cara que gosta de contabilidade, né? Se eu tenho um outro vizinho que é um cara que é engenheiro, então a maior habilidade do síndico é essa, é trazer essas pessoas, porque é o bem comum, o síndico está representando a coletividade e no final ele vai tomar as decisões que ele assina efetivamente, mas se não tiver essa habilidade de colocar as pessoas para também trabalhar em conjunto, ou ele vai tomar decisão sozinho, vai tomar decisão errada, né? E no final, todo mundo se prejudica. Ele tem que se cercar, né? Ele não precisa entender de tudo. Exato. Mas ele tem que se cercar daquelas informações técnicas que ele precisa para tomar as decisões. Então, eu sempre defendo que o melhor é levar para a Assembleia. O síndico, ele deve levar para a Assembleia, ele deve criar as regras, né? O síndico, muitas vezes, ele tem a prerrogativa de editar uma norma ou provisoriamente, enquanto vai ser convocada uma assembleia, no caso de necessidade, ele tem essa prerrogativa, porque entre as funções do síndico é de cumprir e exigir que seja cumprida, tanto as normas do condomínio como a legislação. Né? Então, ele tem essa prerrogativa, mas ele deve se cercar sempre das informações, como eu falei, ele tem que ter o advogado vai poder analisar para ele, dentro daquela realidade daquele condomínio, daquela convenção, daquele regimento, da legislação que é aplicável para aquele modelo de empreendimento, né? O engenheiro vai poder analisar, pronto, tem condomínio que exige que seja feito o projeto antes, então o próprio condomínio contrata, mesmo a custo coletivo, sendo aprovado em assembleia, contrata uma empresa, faz um laudo para analisar se aquela estrutura daquele empreendimento, quando não é um caso de um empreendimento novo que já tem a predisposição, se aquele empreendimento comporta a instalação do carro elétrico, se aquele empreendimento comporta determinada situação, e aí a partir daí ele cria a norma de dizer, olha, pode ou não pode, se pode, como é que pode, quais são as regras, o que é que a gente vai seguir, o que é que vai observar, o que é que vai exigir. Não é assim? A gente sempre coloca nas minutas de regimento. Vai instalar carro elétrico? Primeiro apresenta o projeto. Apresenta o projeto com o responsável técnico, com a RT. Isso vale para tudo. Apresentou o projeto, o responsável técnico vai cumprir aquela viabilidade, vai verificar a questão do seguro do condomínio, vai trazer a autorização do projeto pela concessionária de energia. Então, você vai estar cercado de segurança, respaldado, e principalmente criar a norma para aquela situação. Né? Se é uma situação nova que você não tinha antes, você cria a norma, né? Dentro da convenção ou do regimento. Mais ou menos, para mim a ideia é uma só, é igual a questão de você fazer uma reforma dentro do apartamento. Né? Você precisa fazer uma reforma, você precisa fazer tudo isso. Mas é porque as pessoas complicam tanto o negócio que é tão simples. É igual a questão do Airbnb. Porque não pode, Eu chego a pessoa e fico só escutando. Aí eu pergunto a ela, tu já usou? Já. Então tem condomínio que de fato não tem como você botar o Airbnb. Mas tem condomínio que tem como colocar. Como o senhor falou, tem comunidade para cada coisa. Ou seja, tem comunidade que são investidores. Eu tenho clientes que o cara tem 8 apartamentos, 5, 10, são investidores. São as pessoas que decidem. Então, um condomínio desse não vai ter Airbnb? Claro que vai ter Airbnb, são investidores.
Então as pessoas que vão morar lá, eles também têm que saber disso para poder justamente investir no lugar correto, né? Então no final, para mim tudo é a mesma coisa. As pessoas às vezes lembra aquela questão das empregadas domésticas, né? Que tinha que por obrigação que o condomínio, a senhora, vamos ler o Código Civil, né? Foi o que a senhora falou. Eu tenho que, os que eu tenho que fazer, tem que colocar na Assembleia, eu tenho que divulgar na Assembleia, é uma coisa que eu preciso fazer, eu não preciso tomar decisão sozinho, né? Então, se as pessoas efetivamente seguirem uma normativa, uma regra e realmente tiver um suporte, aqui a nossa empresa chama suporte condominial, não é à toa, tiver um suporte condominial, seja na parte administrativa, seja na parte jurídica, seja na parte de engenharia, seja na parte do que for, eu acho que a comunidade ela fica tranquila, fica leve, né, não? A gente erra menos quando erra junto. É isso aí. A gente tenta, porque cada um vai contribuir. É como a gente falou no começo lá, cada um traz a sua experiência, traz a sua opinião e você tenta crescer junto e encontrar a melhor solução para aquela realidade ali interna do condomínio. Porque no final, né, a Assembleia é soberana. Soberana. No final, como a senhora falou, ou todo mundo acerta ali e quer dizer todo mundo 50 mais 1. Esse é o todo mundo. Se eu faço a edital de convocação corretamente, conforme convenção, se eu chamo direitinho, se eu coloco lá os pontos de pauta, se é votado corretamente, cumpra-se. Se você tem uma boa administradora que dá uma boa assessoria, se você tem uma boa assessoria jurídica, você erra menos. Com certeza. Aí você tem uma assembleia mais rápida, Exato. Você tem uma solução para um problema mais rápido, você consegue resolver de uma forma melhor, porque você já se preparou para aquilo ali. Perfeito. Você não vai fazer no improviso. E pacifica a Assembleia. Quando você chega na Assembleia, você vai ter um AGO de prestação de contas. Aí muitas vezes você faz em meia hora, a Assembleia conclui. Perfeito. Aí, puxa vida, foi que houve. É isso, é o trabalho. Na verdade, a Assembleia acaba sendo o trabalho, é reflexo do trabalho que vem sendo feito naquele empreendimento. Se o pessoal tratar, mais uma vez, o condomínio como uma empresa, é como se fosse uma reunião de sociedade, de sócios, né? É a mesma coisa, ou seja, eu para tomar uma decisão de uma empresa, para poder, e aí a gente vai crescer 10, 15, 50%, vai crescer como? Como é que a gente vai fazer? Não vai ter que investir, para poder investir tem que tirar tanto do bolso. Então as pessoas têm que colocar na mesa, né, e ver o que é bom para toda a coletividade, né? Mas as pessoas não enxergam ainda, e o nosso papel aqui, o papel desse podcast é justamente esse, é fazer com que as pessoas entendam o quão é complexo o condomínio, o quão tem tudo a ver com uma empresa e que todo mundo é sócio. Eu vejo que condomínio, quando ele colocar na cabeça que ele é um sócio, porque, mais uma vez, se você se prejudica, se você não faz o que tem que ser feito, o teu bem vai ser desvalorizado. Exatamente. Né? Eu costumo dizer, doutor, que a sua casa pode estar coberta de ouro. Tem quadro bonito, televisão bonita, mas tu sobe no elevador, quebrado. Tu vai no jardim, tá feio. Tu passa a fachada caindo. Vai valorizar como? Não. Não vai. Não vai. E aí desvaloriza para todos. Perceba, ali não tem como dizer assim, valorizou para um em detrimento de outro. Não. Assim, se valoriza para todos. Se desvaloriza para todos. Então, a importância que tem, outro aspecto que tem na liderança, outro aspecto que tem nas assembleias, é que, na verdade, essa assembleia possa haver, embora hajam divergências. Eu posso torcer por um time, eu posso ter uma formação profissional, posso ter uma formação religiosa diferente, eu ser uma pessoa completamente diferente com tudo. Naquele momento, eu tenho que pensar enquanto unidade. A liderança também tem essa perspectiva, chamar para a unidade. A tomada de decisão chama para a unidade. A decisão acerca de uma é aquela que tem que ser a melhor. É aquela que vai valorizar a sua unidade condominial e a minha unidade condominial. Perfeito. Isso que você falou é muito interessante, porque muitas vezes você vê uma situação ali. Alguém passou no corredor e viu que estava pingando uma aguinha ali. Alguém vai ver. Aí passa e vai embora. Aí o outro passa, aí aumentou mais a água que estava pingando ali. Eu poderia ter ido lá, ter visto, ter chamado alguém, ter dito, tem um problema aqui. Mas aí todo mundo diz, não é minha responsabilidade, deixa que o síndico resolve. Né? E aí quando você vê, você causou um prejuízo que vai onerar o orçamento de uma forma geral, porque muitas vezes você poderia ter tomado uma providência ou ter tido uma iniciativa, mas você achou que não é sua obrigação, né? Você esquece que ali é o seu patrimônio também. Isso não é regra não, viu? O normal é você ver que as pessoas tendem a se preocupar, né?
a participar, mas existe. Né? Tem gente que joga papel no chão, no corredor, porque senão tem o zelador para limpar. Eu pago condomínio. Aí você vem a questão mais da educação, né? Eu acho que é aquele ditado, educação que vem da rua, de casa, né? Vai pra rua, mais ou menos isso, né? Então, essas pessoas realmente entenderem que a gente, nosso trabalho é para esse, para fazer uma comunidade sólida de verdade, fazer uma comunidade efetivamente aí que entenda que o condomínio, de fato, é uma empresa, que mais essa empresa é o seu lar, né? Que cada vez mais que as pessoas se conhecerem, que se respeitarem, como a gente conversou aqui Sim. no início, né? Que cada um realmente entenda seu direito, seu dever. E todo mundo realmente vem em comunidade, em comunhão. Vocês moram realmente em um prédio aí, duas torres, é muita gente, né? A gente sabe como funciona. Mas cada vez mais que as pessoas se envolverem, de fato, conhecerem uma a outra. Isso é o que a gente preza muito, sabe, na nossa empresa. Essa é onde a gente cada vez mais quer chegar. É fazer com que todo mundo entenda qual é o papel do síndico, qual é o papel do conselho fiscal, qual é o papel dos moradores, qual é o papel da administradora, qual é o papel da assessoria jurídica. Porque às vezes as pessoas olham lá na prestação de contas, tá pagando aqui X para administradora. Isso é um absurdo. Peraí, tu sabe o que a gente faz? Sabe qual é a nossa responsabilidade? Tá pagando aqui X para assessoria jurídica. Eu, síndico de um prédio, eu só sou síndico se eu tiver assessoria jurídica. Se não for, eu não sou, meu amigo. Eu só sou se tiver administradora. Se não for, eu não sou. Porque no final vão jogar pedra em mim. Quem vai responder é o síndico. Isso é o síndico que vai responder. Né? Então já é um papel muito difícil de você caminhar sozinho e o síndico, ele tá lá, for pegar um organograma de uma empresa, ele tá lá sozinho, ele tá lá solitário para resolver as coisas. No máximo, tá o conselho fiscal, que às vezes nem participa, às vezes aí tá ali, foi realmente empurrado para fazer um negócio. Se toma uma decisão certa, ninguém aplaude, ou poucas pessoas aplaudem. Não fez mais do que a sua obrigação. Quase que é sua obrigação. Peraí, eu tenho síndicos aqui que tomam decisões que economizam 10, 15, 30, 100 mil reais, pô. Eu tenho um condomínio aqui, parceria com o seu Eduardo mesmo, ele entra nos condomínios, ele consegue fazer as coisas para dar uma economia a longo prazo. Então, sei lá, o cara recebe 2, 3% do orçamento e economiza 30, 40, 50%. Tem que ser valorizado. Então, o nosso papel aqui é valorizar o nosso trabalho, né, o nosso serviço. 30 anos não são 30 dias, né? A gente tá chegando aqui no final do nosso podcast, então assim, é um prazer imenso demais ter vocês aqui, porque contribui muito com a educação condominial, é o nosso ponto aqui, né? A gente trouxe muito aí sobre carro elétrico. Para finalizar, a última pergunta, doutores, doutora, existe lei já para esse carro elétrico? Como é que tá a situação? Explica só um pouquinho mais para o pessoal poder entender que ainda vai ter muita água aí para correr, né? Não temos ainda a legislação, né? Como eu falei, a gente tem um projeto de lei de alteração da lei de 64, que vai possibilitar, né, a instalação, vai estar previsto lá que é direito do condômino a instalação do equipamento em sua vaga, e ainda carece de aprovação, né? Ainda é um projeto que está em discussão, e que prevê, caso passe com o texto que está previsto hoje, a proibição se tiver previsto na convenção. Né? Então, assim, volta para a convenção, mesmo tendo a lei geral, volta para a convenção a especificidade de cada empreendimento. Perfeito. Né? Então, assim, mas a gente resumindo, o que é importante hoje, que a gente tirou de lição dessa polêmica que surgiu, é que o síndico ele tenha esse respaldo técnico. Perfeito. Que ele não tome decisão, né, de forma assodada por pressão ali do condomínio, diz, olha, eu já comprei o carro, meu carro é 100% elétrico, não é híbrido, se eu não botar o carregador, eu vou ficar prejudicado, eu vou entrar com ação contra o condomínio, que ele não ceda à pressão, que de fato ele leve o assunto para a assembleia, se uma assembleia não for suficiente, que ele tome todas as medidas, né, preventivas que forem necessárias, contrate uma empresa ou exija do condomínio que quer instalar, que contrate uma empresa que apresente o projeto, sempre com a RT, sempre tem que ter um responsável técnico. O síndico, ele não tem que entender de engenharia, ainda que ele seja engenheiro, ele deve ter uma empresa que dê um laudo, que dê um relatório, né, que tenha o projeto daquele condomínio, eles tenham a aprovação da concessionária de energia para ver se o transformador, se o empreendimento tem condição, né, de ter aquele equipamento instalado.
entre em contato com o seguro para saber lá se o seguro do condomínio prevê aquela possibilidade de ter uma cobertura no caso de sinistro, que não somente com o carro elétrico, mas com tudo que tem sim. de equipamento dentro do condomínio, né? E que ele siga essa normatização, que ele crie normas. Seja inovação, ou seja algo que a gente precisa aprimorar dentro da regra que a gente tem que discutir, tem que normatizar, né? Com a chegada da legislação, eu acredito que a gente vai ter aí uma redução da polêmica e vai ter um norte para os condomínios seguirem aí. Ou seja, não acaba na instalação. A instalação é o começo, né? É o começo. de tudo. A gente queria também agradecer, não é, Nicole? Agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Coisa Muito boa. bom. E colocar à Maravilhoso. disposição. Doutor Daniel, doutora Nicole, mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma aula mesmo aí. Como a gente falou aqui, se for falar de condomínio, tem assunto pra caramba, é Temos. muita coisa envolvida. Hoje a gente se especificou muito na parte de carro elétrico, é porque é uma novidade, teve muita coisa por aí. Então, pessoal, fiquem ligadíssimos aí cada vez mais no nosso episódio. Se você curtiu, curte aí, comenta, compartilha, distribua essa informação aí preciosa para quem está aí nesse segmento condominial. Até a próxima, tamo junto.